Boa tarde, pessoal. Como vão vocês? Tudo bem? Então, estamos fazendo uma live aí cedo, né? 2h15, porque depois fica muito cheia a noite agora nesse período, então tem estado lotadíssima, né? Acavaladas as lives. E eu vejo que elas caem com facilidade. Então, eu vou fazer as nossas lives à tarde, tá bom? Lives semanais, e depois eu quero que vocês me digam, eu vou perguntar no story, quais os temas que vocês preferem sobre família, ou relacionamento conjugal, ou educação de filhos, tá bom? Resolvi falar sobre a paciência. Boa tarde, Luciana, boa tarde. Boa tarde, Laíse. Resolvi falar sobre a paciência porque eu vou dizer para vocês, se vocês sabem disso, né? É uma das competências humanas mais difíceis, porque ela requer uma força, uma fortaleza, uma maturidade, né? Assim, diária e várias vezes ao dia. Tem virtudes que a gente pode, assim, incrementar, acionar de vez em quando. Mas a paciência é todas as horas, de todos os dias praticamente, não é verdade? Não só a paciência com os outros e com os processos, os acontecimentos, mas paciência conosco também. Então vamos lá. Vou falar para vocês primeiro, dar um breve relato do positivo que é essa virtude da paciência, depois o negativo que ela é, para vocês encararem bem, e depois o que fazer para educar os filhos nessa virtude. Então, a paciência, na verdade, é ser serena, tranquila, calma e racional diante das adversidades da vida. Nada menos. É suportar sem se alterar demasiadamente. Um pouco a gente se altera, é normal, é esperado, a nossa humanidade é assim mesmo, né? E é próprio da personalidade madura, uma competência fundamental da vida, tá? Não é assim, eu escolho, eu não sou muito paciente e é assim mesmo, eu sou assim. Não dá para não escolher, não dá para escolher não ser, sob pena de sofrer ou fazer os outros sofrerem também. Então, é assim, nós sabemos que tudo necessita de tempo e esforço, tudo, o trabalho, os relacionamentos, as superações pessoais, os projetos de vida, a gente melhorar, a gente sarar de alguma doença, tudo requer tempo, né? E paciência, tudo requer espera. Em última instância, o que é a paciência? É sofrer com paz. Esse é o significado ontológico da palavra. Sofrer não é um sofrimento atroz às vezes. Sofrer pode significar suportar. É suportar com paz, tá bom? E é uma forma de vida. E o que a leva à impaciência? A impaciência é a irritabilidade, são as explosões emocionais, as faltas de autocontrole, um egocentrismo exacerbado, porque se eu estou impaciente, eu ponho no ambiente, jogo no ambiente a minha impaciência, né? E é uma grande dificuldade de adaptação. Na verdade, é assim, gente, se nós, enquanto adultas, formos impacientes, nós temos um quê de imaturidade, tá? Não é só filho, não é só ensinar a ter paciência. É, acima de tudo, querer ser paciente. Querer ser. Porque se você quer ser, você vai chegar lá, né? Então, o que acontece? O tempo, agora a educação. O tempo para a criança, vocês teoricamente já sabem, não é o tempo para nós adultas, tá? O tempo, liga para mim, quero falar com você, liga. O tempo para a criança é extremamente abstrato, é muito abstrato. Ela aprende outros requisitos antes para, por último, aprender sobre o tempo. A noção temporal não faz sentido para a criança pequena de pelo menos até 4 anos. Eu vou dizer para vocês agora, dar a dica de dois instrumentos, 2 ferramentas fundamentais, assim, físicas, são objetos que vocês podem trabalhar com a criança pequena,
de 2 a 6 anos, tá? É ter em casa um relógio grande com números, número mesmo, não aqueles risquinhos, e nem algarismo, é o número aritmético, 1, 2, 3, 4 até o 12, não algarismo romano, né? E uma bem visualizável, grande, não precisa ter um monte de ponteiro, nem outras coisas. É um número em que passa horas e minutos. Outro recurso, outra ferramenta, é um calendário relativamente grande também, porque nós estamos lidando com criança pequena, para vocês usarem e abusarem, ele riscar, desenhar, pôr um X, traçar em volta, tá bom? Para vocês irem mostrando para a criança a noção de tempo através de duas coisas bem concretas. Ajuda muito esses dois instrumentos em famílias que têm crianças pequenas. Então, vocês podem lá nesse calendário, ela consegue ver tudo. Então, tá, o mês tá aqui, hoje é 8. Olha quantos dias falta para chegar no 12, né? No relógio, o relógio vai andando, ela vai vendo o reloginho andar. O digital não é a mesma coisa, porque os números ela não consegue entender aquela sequência de números que aparece, né? Então, aí vocês podem pôr ali Natal, aniversário, quando começam as aulas, quando serão as férias, né? Quando vão fazer algum passeio, tudo ali visualizável diariamente. O diariamente é uma ação pedagógica bastante educativa. Tudo que é diário chega melhor, leva melhor à aprendizagem da criança. Outra coisa, os pais têm que ser exemplares, porque eles são os educadores por excelência. Se os pais querem uma virtude da paciência nos filhos, é a primeira que eles têm que se esmerar em conseguir em si mesmos. O que eu queria deixar de mensagem para vocês é o seguinte, que vocês foquem na autoeducação. Autoeducação. Não só em educar filhos, o que fazer para filhos, dica de fazer com filhos, não. Eles estão olhando para vocês, prestando bastante atenção. Eles precisam olhar para vocês e verem, assim, estar estampado aquilo que eles precisam viver. Então, até outro dia eu estava falando com uma pessoa que ela disse, Lélia, eu falei, mas você está num nível de ansiedade muito alto. Ela disse assim, Lélia, toda a minha família é ansiosa. Eu vivi anos e anos e anos imersa numa família bem ansiosa. Então, assim, hoje ela tem filhos, é ansiosa e ela está percebendo que os filhos estão na mesma dificuldade. Porque ela também não conseguiu se autoeducar, né? Mas ainda dá tempo. Eu vou falar já para vocês sobre esse tempo aí. As crianças pequenas significa até 4 anos. A partir de 4 anos, o panorama emocional da criança muda. Mas, gente, 2 e 3 anos, é isso que vocês me perguntam, assim, frequentemente, né, nos stories. O que é essa criança de 2 anos? O que eu faço com meu filho de 2 anos? O que aconteceu? Sim, de bebê dócil a 2 anos, 2 anos e meio, eles se transformam totalmente. Eu vou dizer rapidamente, porque eu tenho escrito bastante lá, que as crianças de 2 anos, elas são movidas pelo princípio do prazer. Elas não conseguem entender nenhum não conseguem entender mesmo. Elas não estão confrontando vocês, tá? Elas não estão sendo opositoras. Não é falta de educação, não se preocupe. O que é que eu não estou fazendo? Nada. Elas são assim, desde a primeira criança da Terra, os filhos de Adão e Eva, até os últimos moradores, né, cidadãos do mundo, entendeu? É assim, é biológico, é antropológico, não tem como ser diferente. De 2 a 3 anos é birra, uns mais, outros menos, grito, choro, se joga, tá? É assim, é uma fase. Essa fase, o que é fase? A fase é uma faixa, são semanas e até meses, não é uma linha. Não é que nem vocês tomarem, a criança toma antibiótico, no 3º dia tá arrasando, tá perfeito, excelente. Fase é isso, é ter que aguentar. Às vezes eu tava pensando até que parece assim que Deus deu essas dificuldades iniciais do desenvolvimento da criança para os pais se esmerarem, se melhorarem rapidamente, né, para dar conta da educação desse filho, tá? Porque é exigente.
Eu sei que é exigente, eu entendo perfeitamente vocês. Só que, para essa mesma criança melhorar, além de vocês terem que ter a paciência de aguentar, que não, às vezes as crianças não dormem, né, quando são bebês, não comem direito, enfim, tem algumas dificuldades. Depois entra essa fase da birra, né, e outras que vão ter na vida. Vocês é que tem que ter a paciência antes de mais nada. Às vezes eu peço desculpas, eu vou agora pedir desculpas para vocês por falar assim, o que eu vou falar. Parece que eu não sei por que as pessoas não entendem que 2 anos não é 5, 6, 7, 8, 12, tá? A criança de 2 anos e a criança de 3 anos, elas têm mesmo essa suposta rebeldia que não é rebeldia, mas que todas as crianças têm. Tá? É uma passagem, vai passar. Eu escrevo toda hora no meu história, vai passar, porque vai passar. É claro que os pais têm que fazer algumas coisas, né? E é aquilo muito simples que os pais que nem estudaram já fizeram, tá? Que é apresentar, desviar a atenção da criança daquilo que ela quer porque ela quer a faca, tá? Ela não quer a colher, ela quer a faca, né? Ela quer um negócio perigoso, a taça de cristal fino, né? Enfim, então não é tão difícil assim dissipar a criança, disfarçar e apresentar outras coisas para ela, sem o quê? O que piora a criança, sabe o quê? Quando ela às vezes grita até mais? O nervosismo dos adultos. Essa criança tão pequena consegue descompensar um pai e uma mãe, pessoas de 27 anos, 28, 32, 40, né? Assim, gente, de uma maneira tão assim exaltada, né? Que não dá para pessoas maduras, não dá para pais maduros, tá bom? Então, é preciso aguentar e deixa chorar, mas antes de deixar chorar, eu vou te dar umas dicas aqui para você ver, eu quero saber se vocês fazem isso. Tem mães que podem cantar, a criança está se esgoelando e ela começa a cantar, a criança para assim, olha, acha diferente. Pode pôr uma música, a criança chorando, se esgoelando, você põe uma música, ela vai chorar 1 minuto e vai parar. Dá um livro diferente, um livrinho, um caderninho. O brinquedo não é aquele brinquedo que vocês estão acostumadas a dar, que chacoalha, que tem a mesma cor, que irrita, que barulho irritante. Não é esse brinquedo que a criança quer. Ou você começa a conversar com alguém, tá na mesa e começa a conversar com outro filho mais velho, com o pai, entendeu? Ela fica sem o chão, porque você já atendeu. Se você já a atendeu, o resto do choro dela é bobeira, é birra. Para ela é importante, mas não é. E apesar de tão pequenininha, ela tem que entender que ela tá, de alguma maneira, às vezes inconsciente, que ela tá exagerando, que é preciso parar. E ela para quando tem outra coisa diferente. Uma mãe cantando, 2 pessoas conversando. E a mãe, em vez de dar aquele mesmo brinquedinho, pode dar o quê? Um pote de plástico. Uma colherinha de madeira lisinha. Entendeu? Objetos diferentes que não estão não são usuais para criança. Diferentes, tá? Porque chama atenção. Não o mesmo brinquedo que você pega o molinho, que faz barulhinho, aquele coloridinho de plástico. Essa mesmice não chama atenção de criança pequena. Fala baixo, às vezes ela tá berrando, você fala baixo com ela acha é diferente. Tudo que for diferente vai chamar atenção. O importante é o quê? Enfrentar sem se exaltar. A saída, a solução está na emoção de quem está com a criança. E eu já vi muitas vezes mães que têm assim a criança escandalosamente gritando e essa mãe com uma serenidade, não sei se tá ou se não tá, mas ela não fala nada, ou ela fala muito baixo, ou ela acomoda a criança no seu colo, tenta, né? E a criança se esbalda naquele colo, porque aquele colo é calmo, tá? Vejam vocês que as fases da criança exigem crescimento de vocês também, tá? Antes de mais nada, para a criança crescer, o pai e a mãe têm que melhorar. Olha o berço. Tem uma autora inglesa, Asha Phillips.
ela escreveu uma coisa fundamental. A criança, bebezinha de até 1 ano, 2 meses, 3, 5, 8, ela pode ficar no berço, sozinha, cuidada, né, bem deitada, sem que um adulto tenha que intervir, acordada, né, porque ela pode se entreter com coisas que ela mesma acha como recurso. A cortina, as varetinhas do berço, o móbile, um barulho que vem de fora, uma voz humana, as próprias mãozinhas, entendeu? Já aí, essa criança está numa posição pacífica, tranquila, sem intervenção externa, que já é a paciência, porque ela não está, em princípio, fazendo nada, mas ela acha alguma coisa, uma criança, um bebê pequeno, acha alguma coisa no ambiente para se entreter e para não chorar. Porque algumas crianças se acostumam a chorar no berço, chorou, a mãe tá ali. A mãe às vezes vai antes da criança chorar, tá? E já pega, né? A mãe acomoda, as mães tendem a acomodar demais os filhos. Nessa história de que eles são pequenininhos, coitadinhos, tira o coitadinho de cena, tá? Eles são pequenos, mas eles têm que crescer, mesmo assim, tá? Então, aos poucos, o que os pais devem fazer? Devem ir deixando as crianças pequenininhas e as grandinhas também esperar, de propósito, programadamente, tá? Eu não preciso atender porque, coitadinha, ela tem 1 ano e 3 meses. Às vezes, ela pode esperar. Ela pode esperar a comida, ela pode esperar porque ela quer ali algum brinquedo que ela está mostrando e você espera um pouco. Não dê na hora, para ela aprender a esperar e esperar com tranquilidade. Pode esperar para comer um doce a criança maior, o doce está lá, ela está vendo, né? Mas ela vai ter que almoçar antes. Deixa o doce lá, isso tudo é treino, né? Então vai deixando para ir no playground, ela quer porque quer, ai, quer no playground. Chega bem pertinho dela. Fulana, Flavinha, o seguinte, a mãe vai levar você lá no play. Você vai esperar mais um pouco, tá? Olha nos olhos da criança e fala baixo. Você espere bem pouquinho, bem pouquinho. Ajuda a mamãe. Daqui a pouco nós vamos. Pronto, gente, você frustrou o impulso. Essa demora vai ser muito pequenininha. Ela vê que você falou que ela ia esperar e ela teve que esperar, mas foi até que rápido. Ela vai descer com você no playground, né? Então, que a criança não seja atendida imediatamente. Tirem de cena, gente, isso que eu vejo assim acontecer muito, das mães atenderem rápido, mais rápido, assim, imediatamente, para a criança parece que não sofrer. E tem essa ideia inconsciente de que ela é pequenininha, é coitadinha, eu tenho que atender, eu sou a mãe, entendeu? Então, assim, a vida, desde que nasce, a criança pode ter suas frustrações, tá? Aliás, frustração é a palavra pedagógica, pediátrica, da psicologia infantil do momento, dos últimos anos aí, tá? Porque os pais passaram de pais muito opressores a pais escravos dos seus filhos, vocês sabem disso, né? Então, outra saída, gente, fundamental, serve para muita coisa. Explicar tudo sempre antes. Nós vamos ao supermercado, tá bom, Laurinha? Você vai com a mãe no supermercado. Hoje, Laurinha, escuta o que a mãe tá falando. Não dá para comprar nada, você vai passear com a mãe. A gente vai ver várias coisas, vai ser bem legal. Hoje não dá para comprar nada, tá, Laurinha? Ou, Pedro, você vai com a mamãe no shopping, mas você só vai poder comprar uma coisa com esse dinheirinho que você dá lá, R$2. Esse dinheirinho você mostra, é 2, é pouquinho. Se a mulher do caixa deixar passar, tudo bem, senão não dá, ou R$5, entendeu? Então, essa prévia, esse planejamento entra na mente impressionantemente, como crianças pequenas entendem essa ligação entre o que a mãe fala e o acontecimento lá fora. Vá com criança pequena, fique indo sem falar nada, vocês devem saber. Choro, esperneia, né? Briga, quer, enfim, de todas as formas. Agora, explicar antes,
programar antes, é educar o quê? A inteligência da criança. É um planejamento, é uma expectativa. Trabalhem com a expectativa, inclusive de criança pequena. Eu vou dizer uma coisa para vocês: 70% de sucesso vocês vão ter com essa explicação prévia. Tem que ser um pouquinho professora. Tem que ser um pouco professora para dar certo, né? Tracem todo o panorama. Ou senão assim, olha, crianças, nós vamos viajar, vamos de carro na casa da tia Helena e essa viagem vai demorar 9 horas. Aí mostra o relógio. 9 horas significa que aqui das 8 até mostra lá no relógio, mostra só para eles o relógio para eles. Então, como vai demorar, nós vamos parar de vez em quando para ir no banheiro, em algum lugar para comer alguma coisa, mas vai demorar, tá? Por isso, nós vamos levar livrinho, vamos fazer umas brincadeiras no carro, mas eu não quero ver ninguém chorando. Combinado? Vocês entenderam? Tá? Dá para ser? Dá para ser, Pedro? E você, Sofia? O que você acha? Vocês entenderam? Então repete para a mamãe. Sabe esse trabalho mental? É um trabalho cognitivo. É um trabalho da inteligência. Se você trabalha inteligência, a inteligência da criança acomoda a emoção desenfreada que ela venha a ter. Tá? Porque toda criança tem. Tá? Mas isso é um treino. Vai fazendo, vai fazendo. Aí a criança não entende, isso que vocês têm que entender também, que a criança não entende, as pequenininhas, né? Essas maiorzinhas não entendem. Até os 2 anos, até os 3 anos, mesmo assim, a família tem hábitos. A criança faz sem entender nada. Hora de dormir, hora de comer, hora de brincar, hora de passear, hora de visitar não sei o quê. Ela entra na onda, mas a família tem hábitos de organização. Ela entra totalmente, sem compreender. E é uma sequência, todos os dias é uma certa sequência, é um padrão. Até tem um amigo meu que diz que para a filha dele dormir, ele não encosta num guardanapo diferente para não sair da rotina, porque senão ela já se agita com aquilo que aconteceu de diferente. As crianças a partir de 4 anos precisam ver que aquela mãe não existe só para eles. Tá? Essa mãe, ela existe para os outros filhos, para o pai, para casa, para ela mesma. Então, a partir de 4 anos, a criança já tem uma prontidão para entender que a mãe está também servindo, fazendo outras coisas. Mas a mãe tem que dizer para ele. Se a mãe atende essa criança grandinha de 4 anos todas as vezes, porque ele é o filho ainda pequeno, aí se estabelece o hábito. Então, ele vai ter 8, ter 12 anos, vai achar que fez assim, ó, chamou, a mãe tá ali, entendeu? E daí outra coisa, a mãe, além de dizer para ele que ele tem que esperar, ela pode fazê-lo ajudar naquilo que ela tá fazendo antes de atendê-lo. Olha aqui, filho, vai até ele. Outra coisa, não grita lá de fora. Espera aí, você não tá vendo que eu tô ocupada. Aí já veio a exaltação. Já veio porque a mãe tá pressionada entre o que ela precisa fazer e a chamada desse filho maior, né? Então, gente, mostrar depois o bom que foi esperar. Agradecer o filho, ainda bem que você me ajudou, porque se você não tivesse me ajudado, eu nem sei, a mãe não teria terminado rápido. Obrigada, Pedro. Legal. Isso é educação no positivo, num contexto positivo. É bom compreender que a impaciência nas crianças é natural. A criança não é mal educada quando é pequena. É natural, ela sempre foi atendida prontamente, desde bebê, o que era mais natural, né? E agora no adulto, não. Aí que tá. Aí que tá. A paciência, a gente compreende a paciência dessa criança pequena porque ela tem um egocentrismo natural. A criança pequena é egocêntrica. Pode escrever aí, a criança pequena é egocêntrica. Ela não é egoísta. Egoísta é aquele que tem idade para não ser egoísta e é. Aí já não é egocentrismo. O egocentrismo é natural, o egoísmo é moralmente ruim. Bom, aí o que acontece? Essa espera dos filhos, os pais têm que ensinar que essa espera seja de cara boa. Não é assim, espera.
me planto, fico chateado, choro, com aquela cara feia, bato a porta, a criança 4, 5 anos que bate a porta, inadmissível, né? Não pode, vai lá pessoalmente. Não grita de onde está, vai lá perto do Pedro. Pega no braço, olha nos olhos e diz para ele voltar para o lugar, sentar, se acalmar, tá? Daqui a pouco ele vai ter que sorrir, porque a vida é assim mesmo, mas assim, aproveitar as oportunidades, gente, não deixe ele, só porque ele ficou frustrado, ele pode fazer qualquer coisa, não é isso. Você não chegou na educação completa. A educação completa é toda a ação da criança tem que ser boa, construtiva. Criança que não recebeu, fica mal-humorada e bate ou xinga ou sai batendo o pé, não está sendo educada. Então o pai vai lá, a mãe vai lá, retoma com ele isso na hora, inclusive, né? O cérebro da criança, ele se habitua a ser atendido, tá? Porque é óbvio, quanto menor, mais atendido é, né? Isso que mesmo assim, como eu disse, desde o berço já dá para ir tirando esses atendimentos extremamente imediatos, né? Outro dia uma mãe me perguntou, lembra que eu coloquei no story os medos das crianças? Aí acho que 3 anos, medo de escuro. Então 3 anos é medo de escuro. Então eu posso dormir com ele, já que ele tem medo de escuro? Falei, não. Os medos que as crianças têm não é para acomodar. É normal, deixa assim, é normal. Não, é normal, mas faça alguma coisa. É normal que venha o medo. Tanto quanto é normal que você tente extinguir o medo. Como que se extingue o medo? Ele ficando sozinho. Se o medo dele é ficar sozinho, gradativamente ele vai ficar sozinho. Se for medo de escuro, deixa uma luzinha ali, vai apagando com o tempo, até que se instala e ele perde o medo do escuro, né? Olha, na educação, gente, da paciência, a educação da paciência e todo o processo educativo é repetição. Outro dia também escrevi no filho. Olha, não esqueçam, escrevam essa palavra. Repetição. Repetição de atos, repetição de orientações, repetição de condutas, tá bom? Você explica, criança pequena, explicação pequena, criança grande, explicação maior. Adolescente, todas as palavras. Com adolescente você se esbalda de falar. Mas é repetição. Os pais têm que insistir. Não são os filhos que têm que insistir. Os pais perdem muitas vezes. Vocês sabem, não sei se vocês percebem isso. Os pais perdem e os filhos ganham. Os filhos insistem mais. Os pais não aguentam e declinam. Meu Deus. Não dá, gente. Não pode, tá? Então, veja que a paciência, como qualquer outra virtude, é um treino. Ela tem uma graduação e os pais têm que programar e atuar, tá? Regularidade, sistematizar, vai esperar hoje, vai esperar amanhã, vai esperar depois de amanhã, hoje espera 1 minuto, a semana que vem vai esperar 2 minutos, lá na outra 4 minutos, alguma coisa, tá? De propósito, que o pai põe como ferramenta para a criança ultrapassar. Criança que não ultrapassa obstáculos não amadurece, não se desenvolve, fica encruadinha. Tem 4, parece que tem 2. Tem 7, parece que tem 4 ou 5, né? Agora eu quero falar para aqueles pais que já têm filhos maiores e que eu sei, meu Deus, já não foi assim. Já não tenho mais bebê pequenininho, meu filho não tem 2 anos, já tem 6, já tem 10. E eu não eduquei dessa maneira. Tudo bem. Não se preocupe, porque mesmo que seja até na adolescência, como todo ser humano é reabilitável, todo ser humano é reabilitável. Tem que ter essa esperança, gente. Não é possível que acabou, não dá mais. Não dá sempre, com 82 dá anos, né? A gente recomeça. Como que se recomeça? Tá dando errado. O pai e a mãe, tananana, sinal vermelho, tananana, detectou. Tão impacientes, irritadiços, desorganizados, não sei o que. Eu também estou impaciente, eu estou me exaltando. Nós dois somos adultos, estamos exaltando. Para tudo. Conversa primeiro o pai e a mãe. Faça um planinho, entre no acordo com as palavras. E depois o pai e a mãe vão lá com os 2, os 3, os 4 filhos que tiverem no sofá.
num horário bom, estendido, sem estresse, sem ter compromissos, né? E pode fazer um divisor de águas. Olha, queridos, a gente está percebendo que está assim acontecendo. Vocês estão brigando demais, a gente está gritando, vocês não esperam nada, né? A mãe também está se exaltando, o pai também, estamos todos nós em polvorosa, tá? A gente está sem paciência, a gente não tolera nenhuma dificuldadezinha, a gente não espera, né? A gente se exalta com muita rapidez. Vocês percebem isso? Não, deixa cada um falar um pouquinho então, com muita paz, tá, gente? Com muita tranquilidade. Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, vamos mudar, todos nós, vamos mudar? Vamos fazer diferente? Porque a gente tá ficando até agoniado, ansioso, nós estamos sofrendo de alguma maneira. Vamos fazer um novo programa de vida? Entendeu? É o recomeço, é o divisor de águas, é a ruptura com o esquema velho e inadequado, entendeu? Então daqui para frente é outra coisa, outro mundo, outra vida, e todo mundo vai fazer isso, todo mundo vai balizar também, tá? Onde, tá? Como podemos traçar planos concretos, fazendo isso, fazendo aquilo. Eu não vou gritar. Eu não vou gritar de longe, eu vou até lá e vou falar baixo. Mas se eu quiser ir no playground, vai esperar. Se quiser comer mais a comida, tem que terminar, vai conseguir esperar, vai se controlar, entendeu? Então todo mundo vai ter esse super-homem dentro de si, né? Isso é animador para a criança. A criança adere a essas ideias, sobretudo se os pais vão junto, vão na frente. E aí, esse momento é um momento, ó, criança só pensa se estiver calma, tá? Se vocês quiserem que os seus filhos pensem, raciocinem sobre as coisas da vida, sobre as suas condutas, eles têm que estar num ambiente de muita tranquilidade. E o ambiente de filho é pai e mãe, tá, gente? O principal habitat emocional dos filhos são vocês dois. Não é o outro, não é a avó, nem a vizinha, nem a professora, nem a empregada. É o pai e a mãe, né? Nesse habitat calmo, as crianças vão pensar. Elas são inteligentes. A ideia que vocês querem implantar vai ser absorvida pelos filhos, né? Aí vocês vão estar fazendo o quê? Educando a inteligência. Com o quê? Com afeto. Não é inteligência moral dura, rígida, aquela implacável, tá? É aquela inteligência boa, na tranquilidade, que gostoso, vamos todos lutar por esse aspecto, por essa dimensão, para melhorar nesse ponto. Todos nós vamos lutar, né? E aí, vocês fizeram a avaliação, ainda por cima, pediram a opinião das crianças. Tá? Não é só pai e mãe que fala de cima para baixo linear assim, tá? Pediram opinião. Quando uma criança opina, ela está raciocinando, porque ela não fala qualquer coisa, ela pensou antes, ela elabora uma ideia, um conceito. Aí vem a linguagem falada, expressa, entendeu? Então por isso feito constantemente é educação da inteligência para as questões da vida. Entendeu? Na escola é assim, muitas vezes. E na família tem que ser mais ainda. Aí, gente, outra coisa é mais as virtudes dos pais que educam. Os pais que veem o todo, porque eles são adultos, são macro. Os pais veem o todo. E o mínimo também, o micro. Eles veem o macro e veem o micro dos fatores da vida, né? Eles que sabem das coisas e têm que ter segurança no seu saber, eles têm que estar bem fundamentados, eles vão buscar esses filhos que podem, que estejam, então, são imaturos, é normal, são crianças, são menores, vão trazê-los para o seu ponto de vista. Tá? O ponto de vista de um pai e de uma mãe se apresenta para os filhos de duas maneiras. Uma, pelo exemplo, pela prática, pelos atos do pai e da mãe. E a outra, pelo diálogo, pelos dois. A criança observa, percebe. O outro, a criança fala e interioriza. Porque fala. Falar significa aprender.
ouvir, esse diálogo tem muito de educativo, ele tem muito de didático, na verdade, né? Então, os pais vão trazendo essas crianças para o seu campo de visão. Os pais não podem deixar que as crianças vão ver o campo de visão lá do vizinho, do pai daquele amigo que sabe Deus como que ele é, né? Os pais é que tem que trazer. Para isso, esses encontros familiares, com intimidade, sabe? Com compromisso, com envolvimento. Os pais têm que envolver. Por isso eu digo pais líderes. Pais líderes. O melhor de tudo que os filhos veem é o que tem os seus pais para dizer. Nem o professor, nem o pai do amigo é tão legal quanto o meu pai, ou as coisas que o meu pai diz para mim. Entendeu? Porque algumas verdades, algumas coisas bacanas que os pais dizem são irrefutáveis. São boas demais. E o filho vai fazer o quê? Aderir a isso. Bom, se for muito difícil para os pais, gente, se for muito difícil para vocês, eu diria uma coisa. Peçam ajuda. Peçam ajuda. Vão lá pedir ajuda para alguém ler um livro, uma revista, ver alguém no Instagram, né? Perguntar para um pai e uma mãe que cuja educação já deu certo, que tem seus filhos super educados, bem formados, tá? Eu sou muito favorável a isso. Aí pedir orientação para os pais que na prática fizeram muito bem na educação dos seus filhos, né? Pais experientes. E aí, para criar filhos existentes, isso é o panorama geral da educação da paciência. Mas se vocês virem bem, também serve para educar outras virtudes, tá? Agora, que os pais que já têm mais de 20 anos, 25 anos, têm que se autoeducar nessa virtude, isso eu tenho certeza, tá? Porque eu vou dizer para vocês, a melhor dica que vocês ganhem, a maneira mais espetacular que vocês tenham de dizer alguma coisa para os seus filhos, usar uma estratégia super feliz, não vai chegar lá se vocês mesmos não tiverem dentro de vocês isso. Tá? Neste caso da live de hoje, essa competência humana fundamental, a paciência, sofrer em paz. Sofrer em paz, porque não é só na quarentena que nós temos aí as nossas limitações, né? Essas dificuldades que nos contêm, a quarentena está nos contendo. As pessoas já mais preparadas estão se aguentando e tirando proveito. As que não são, elas estão meio desesperadas, né? Então, mas o mais importante é que os filhos vejam, tá? E não se preocupem, não, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer isso, e depois eu tenho que fazer aquilo, e se ele fizer aquilo, o que eu faço? Não é tão assim, né? Mas mais do que fazer certo é vocês serem assertivos. Isso é o ideal, tá? Assertivos. Vamos continuando, sabe que daqui a pouco eu vou dar uma aula sobre adolescência, educação eficaz do adolescente, daqui quase 5 minutos. Então, eu vou terminar essa live, mas nós continuamos na nossa sala de encontros, que é o Instagram, tá bom? Vai ficar 24 horas, vou deixar gravada aqui, vocês podem assistir de novo, assistir com outras pessoas, mandar para outras pessoas, tá? Espero que tenha sido útil. Grande abraço, tudo de bom para vocês. Tchau.